Enquanto minha mãe se despedia, minha irmã festejava a riqueza, a conexão que mudaria tudo. O cheiro doce de flores sobrepôs-se ao aroma da comida que encenava um banquete excessivo. Beatriz, em sua busca insaciável por reconhecimento, transformara a casa em um palácio de ostentação. Balões de ouro flutuavam no céu como se fossem as promessas de uma vida de conquistas. Música alta ecoava, misturando risos e conversas em meio a uma tempestade de luzes coloridas que ofuscavam o desespero que reinava em nosso lar. Na sala ao lado, minha mãe estava pálida, um espectro de quem já fora. O oxigênio que entrava em seus pulmões era um lembrete da fragilidade da vida. Cada vez que uma nova risada ressoava do outro lado da porta, um nó se formava em minha garganta. Eu queria gritar, mas a festa continuava, como se o mundo fosse apenas alegria e conquistas, enquanto a vida de minha mãe se apagava. Eu a observava, seu olhar perdido, e minha alma se contorcia. A cena era quase surreal, o esplendor e a decadência coexistindo em um único espaço. Quando a festa atingiu seu clímax, o imprevisto aconteceu. Uma joia antiga, um presente de minha mãe, desapareceu. Um colar com um coração de esmeralda que simbolizava o amor e a unidade da nossa família. Era inaceitável. Como Beatriz podia ignorar isso em meio à extravagância? Como se nada importasse, apenas o brilho das coisas materiais. A verdade começou a tomar forma em minha mente. Havia algo por trás de toda aquela ostentação. Sussurros de fraude se misturavam aos acordes da música. Beatriz estava no seu elemento, cercada por uma elegante multidão de conhecidos e admiradores. Com cada brinde ao futuro, meu coração se apertava. O brilho nos olhos dela era a luz de uma ambição sem limites. E naquele instante, eu soube que precisava desvendar a verdade. O clima estava tenso, palpável. Os convidados, com seus sorrisos forçados, trocavam olhares nervosos, como se sentissem a energia sombria que flutuava no ar. Já não era apenas uma festa. Era um palco de mentiras e disfarces. Assim que acessei o celular, um alerta soou. Mensagens anônimas começaram a inundar minha caixa de entrada, insinuando que a fortuna de Beatriz não era tão legítima quanto parecia. O desespero tomou conta de mim. Quando me aproximei de Beatriz no meio da multidão brilhante, algo dentro de mim se partiu. Você não pode ignorar o que está acontecendo aqui. Mãe está se despindo de nós e você está destruindo tudo. Eu gritei. O olhar dela mudou. O desdém se transformou em algo sombrio. Calha a boca, Clara. Você não sabe do que está falando. A tensão entre nós explodiu e a música parou abruptamente. Silêncio. O choque nos rostos dos convidados era visível. Minhas palavras pairavam no ar, e eu percebi que tocar na verdade poderia significar a queda de tudo. A única escolha que eu poderia fazer seria arriscar tudo em busca da verdade, mesmo que isso significasse perder a ligação que ainda restava com minha mãe. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O olhar de Beatriz, coberto de desprezo, ficou gravado em minha mente. O silêncio na sala era cortante, e todo o glamour da festa parecia se desfazer em fumaça. Olhando ao redor, percebi que todos os rostos estavam voltados para nós. A tensão era palpável, como se a qualquer momento um novo dissabor pudesse emergir. Você não entende, ela rosnou, a voz tremendo. Esse é o meu momento. Não vou deixar você estragar isso. E nesse instante, algo inesperado e horripilante aconteceu. Um grito agudo irrompeu da cozinha, cortando a festa como uma faca. A música parou e os convidados viraram suas cabeças em direção ao barulho. O que poderia ter sido um evento trivial
se transformou em pânico. Meu coração disparou enquanto corria em direção à origem daquele grito. A cozinha estava em desordem, culinária sofisticada e mesas de buffet reviradas. E ali, ao fundo, vi minha mãe no chão, pálida, como um papel, segurando o colar de esmeralda com suas mãos trêmulas. O ar ficou tenso, um silêncio angustiante encobriu o ambiente. Mãe, gritei, caindo ao seu lado. Mas ao olhar de perto, algo estava muito errado. Seus olhos estavam fixos em um ponto distante, sem foco, como se já estivesse em outro lugar. O colar, aquele símbolo de amor, agora estava quebrado, suas partes reluzindo em meio ao caos. Um arrepio percorreu minha espinha. O peso da fragilidade da vida e da ilusão da riqueza me esmagou. Beatriz, ajuda! Chamei. Mas o que vi no rosto dela foi ainda mais devastador do que os gritos. Um brilho de alívio, como se aquilo fosse um fardo que ela finalmente poderia colocar de lado. A multidão se aglomerou em volta e os murmúrios começaram. Sussurros de intriga, vozes que questionavam a personagem que ela tentava encenar. Então, no meio de todo aquele tumulto, um homem avançou. Ele não era um convidado. Não com aquele olhar sombrio e a expressão determinada. Com um tom ameaçador, ele se dirigiu a Beatriz. Ela sabe a verdade. Meu estômago se revirou. O que isso significava? Um arrependimento cruzou o olhar de Beatriz, mas logo foi encoberto pela frustração. Você não pode falar assim na minha festa! Ela gritou, mas o pânico era evidente. A tensão cresceu quando ele revelou um documento amarelado de seu bolso. Esse contrato é o que você não quer que seu pai saiba. Não é só uma festa de aniversário. É um contrato com um mundo que você não controla. A revelação atingiu a multidão como um raio. Minhas pernas tremiam e a cena se desenrolava como um filme. O homem, um nome desconhecido, se aproximou da minha irmã, com um gesto decidido de um executor de verdades perdidas. Ele apontou o dedo para ela, a acusação pairando no ar. Você vendeu sua alma, e agora todos nós pagaremos o preço. O suspiro que se seguiu foi como um eco de um universo em colapso. Eu olhei para Beatriz, buscando por respostas que ela não tinha. O que mais ele sabia? E mais importante, o que minha mãe tinha a ver com tudo isso? O ambiente estava em ebulição. Algumas pessoas começaram a se afastar. Outras se aproximavam, como se a curiosidade ofuscasse o temor. Neste momento de estonteante revelação, percebi que aquela festa não é apenas uma celebração, mas o ponto de ruptura da nossa família. E subitamente, parecia que todo o brilho que cercava Beatriz se desvanecia, revelando uma verdade muito mais sombria para cada um de nós. O que estava por vir deixava minha mente em frangalhos. A única coisa que eu sabia era que a busca pela verdade tinha apenas começado. E o que quer que nós revelássemos nas sombras daquele colar despedaçado poderia mudar tudo, para sempre. O ambiente estava em ebulição. A tensão era palpável. O homem, com um olhar determinado, se aproximou de Beatriz, e o murmúrio da multidão cresceu como um rugido distante. Ela sabe a verdade. Essas palavras ecoavam na minha mente, tornando-se um mantra que batia com força no meu peito. Beatriz tentou se impor, mas havia um pânico nos olhos dela que não conseguia esconder. Você não pode falar assim na minha festa. As palavras saíram como um grito, mas o tremor na sua voz entregava a fragilidade de sua máscara. O sentimento na sala era de caótico suspense, e eu podia ver o rosto dos convidados mudando de curiosidade para apreensão. Enquanto o homem apresentava o documento amarelado, eu me aproximei, quase sem perceber. Havia algo mais naquele papel, algo que ela queria ocultar. Beatriz, falei, tentando entender, mas no fundo já sabia que tudo estava prestes a mudar de uma forma que eu não poderia imaginar. Você precisa saber, Clara, disse o homem, com um tom que mesclava raiva e determinação. Essa festa não é apenas uma celebração, é um negócio,
o negócio sujo. As palavras dele cortavam o ar como uma lâmina afiada. E o que você fez para conseguir essa vida foi trair todos nós. Uma onda de choque percorreu a sala. Olhar perplexo passou de rosto em rosto, como a revelação tivesse um efeito contagioso. A atmosfera estava pegajosa, sufocante. Trair? O que você está dizendo? Beatriz parecia prestes a desmoronar, mas ainda tentava manter seu orgulho. Mãe não é quem você pensa que é, continuou o homem, apontando para ela. Ela não é apenas a mulher doente em um leito de hospital. Ela é parte dessa trama, parte de um jogo que você não controla. Meu coração disparou. O que você quer dizer? Como assim? Os murmúrios da multidão aumentaram. Um coro de vozes aterrorizadas, tentando entender a verdade que se desenrolava. E então, uma mulher do meio da crowd levantou a mão, os olhos cheios de lágrimas. Ela também não é a verdadeira mãe de Beatriz. A revelação caiu como uma bomba. Fiquei paralisada, as palavras reverberando em minha mente. O que era isso? Como assim não era a verdadeira mãe? Uma nova onda de murmúrios e suspiros se espalhou pela sala. Beatriz se virou, enlouquecida, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Cala a boca, você não sabe do que está falando. Mas sua voz falhava e seu rosto empalidecia. A mulher, com um olhar desolado, continuou. Eu sou sua verdadeira mãe, Beatriz. Fui forçada a deixá-la. Sua vida inteira foi uma mentira. O tempo pareceu parar. Os convidados ficaram fixos, engraçados em uma expectativa silenciosa. Os olhares se pararam. E Beatriz, com as feições de uma pessoa desmoronando, a cada instante parecia mais perdida. Não, isso não pode ser verdade. Seus olhos brilhavam com um misto de desespero e raiva. O colar de esmeralda no chão parecia brilhar ainda mais, como se estivesse piscando, chamando atenção para a verdade devastadora que agora pairava no ar. Uma conexão profunda e um legado oculto estavam prestes a desvendar tudo o que pensávamos saber. E eu, ali, observando tudo, sentia o nó na minha garganta se apertar. Como assim são apenas mentiras? O que mais está escondido? A batalha interna entre querer proteger minha irmã e descobrir a verdade me deixava paralisada. Nesse momento, o real significado daquela festa, a glória e as mentiras, estavam dando lugar a um terror sem fim. Uma tempestade de revelações pairava no ar. Meu mundo estava ruindo, e com ele, tudo o que eu conhecia sobre minha família. Mãe, Beatriz, eu não sabia mais em quem confiar. E naquele instante caótico, as luzes começaram a piscar. Como se até elas sentissem a gravidade do que estava acontecendo. O pânico começou a se espalhar, mas a maior pergunta ecoava na minha mente. O que mais eles esconderam? O que mais estava por vir? O ambiente estava em ebulição. A tensão era palpável. O homem, com um olhar determinado, se aproximou de Beatriz e o murmúrio da multidão cresceu como um rugido distante. Ela sabe a verdade. Essas palavras ecoavam na minha mente, tornando-se um mantra que batia com força no meu peito. Beatriz tentou se impor, mas havia um pânico nos olhos dela que não conseguia esconder. Você não pode falar assim na minha festa! As palavras saíram como um grito, mas o tremor na sua voz entregava a fragilidade de sua máscara. O sentimento na sala era de caótico suspense, e eu podia ver o rosto dos convidados mudando de curiosidade para apreensão. Enquanto o homem apresentava o documento amarelado, eu me aproximei, quase sem perceber. Havia algo mais naquele papel, algo que ela queria ocultar. Beatriz, falei, tentando entender, mas no fundo já sabia que tudo estava prestes a mudar de uma forma que eu não poderia imaginar. Você precisa saber, Clara, disse o homem com um tom que mesclava raiva e determinação. Essa festa não é apenas uma celebração, é um negócio sujo. As palavras dele cortavam o ar como uma lâmina afiada. E o que você fez para conseguir essa vida foi trair todos nós. Uma onda de choque percorreu a sala. Olhar perplexo passou de rosto em rosto. Como se a revelação tivesse um efeito contagioso.
A atmosfera estava pegajosa, sufocante. Trair? O que você está dizendo? Beatriz parecia prestes a desmoronar, mas ainda tentava manter seu orgulho. Mãe não é quem você pensa que é, continuou o homem, apontando para ela. Ela não é apenas a mulher doente em um leito de hospital. Ela é parte dessa trama, parte de um jogo que você não controla. Meu coração disparou. O que você quer dizer? Como assim? Os murmúrios da multidão aumentaram. Um coro de vozes aterrorizadas, tentando entender a verdade que se desenrolava. E então, uma mulher do meio da multidão levantou a mão, os olhos cheios de lágrimas. Ela também não é a verdadeira mãe de Beatriz. A revelação caiu como uma bomba. Fiquei paralisada, as palavras reverberando em minha mente. O que era isso? Como assim não era a verdadeira mãe? Uma nova onda de murmúrios e suspiros se espalhou pela sala. Beatriz se virou, enlouquecida, como se o chão estivesse se abrindo. Sob seus pés. Cala a boca, você não sabe do que está falando. Mas sua voz falhava e seu rosto empalidecia. A mulher com um olhar desolado continuou. Eu sou sua verdadeira mãe, Beatriz. Fui forçada a deixá-la. Sua vida inteira foi uma mentira. O tempo pareceu parar. Os convidados ficaram fixos, engraçados em uma expectativa silenciosa. Os olhares se pararam, e Beatriz, com as feições de uma pessoa desmoronando, a cada instante parecia mais perdida. Não, isso não pode ser verdade. Seus olhos brilhavam com um misto de desespero e raiva. O colar de esmeralda no chão parecia brilhar ainda mais, como se estivesse piscando, chamando atenção para a verdade devastadora que agora pairava no ar. Uma conexão profunda e um legado oculto estavam prestes a desvendar tudo o que pensávamos saber. E eu ali, observando tudo, sentia o nó na minha garganta se apertar. Como assim são apenas mentiras? O que mais está escondido? A batalha interna entre querer proteger minha irmã e descobrir a verdade me deixava paralisada. De repente, a música do lado de fora, antes ensurdecedora, agora se calou. Um grito estrondoso e cortante ecoou da porta dos fundos. Todos os olhos se voltaram para a origem do som. A porta se abriu com força. E um homem entrou, ensanguentado, com um olhar aterrorizado. Ele mal conseguia respirar. Ela voltou! O silêncio se instalou novamente, mas era um silêncio pesado, como se a sala estivesse segurando a respiração. O homem se lançou para frente, seus olhos fixos em Beatriz, e as palavras que saíram dele foram como um soco no estômago. Ela quer vingança. Aquela mulher, sua verdadeira mãe, está viva. E ninguém sabia. A multidão paralisou. O ar escureceu ao meu redor e a revelação envolveu todos nós como um manto sombrio. Beatriz estava tão estupefata que mal conseguiu mover os lábios. Todo o glamour da festa, todas as mentiras, estavam se desmoronando. E naquele momento, percebi que a verdade que estávamos prestes a descobrir era muito mais complicada e devastadora do que qualquer um de nós poderia imaginar. Ela sabe de tudo, Beatriz, e tá vindo atrás de você. O homem se tornou um emaranhado de gritos e desespero. Eu sabia que esse era apenas o começo. As conexões que pensávamos conhecer estavam sendo desfeitas, como linhas de um tecido rasgado. Com um coração aflito, olhei para minha irmã, esperando que ela entendesse a gravidade daquela situação. E a única coisa que pensei foi: o que mais vem por aí? O ambiente estava em ebulição. A tensão era palpável. O homem, com um olhar determinado, se aproximou de Beatriz, e o murmúrio da multidão cresceu, como um rugido distante. Ela sabe a verdade. Essas palavras ecoavam na minha mente, tornando-se um mantra que batia com força no meu peito. Beatriz tentou se impor, mas havia um pânico nos olhos dela que não conseguia esconder. Você não pode falar assim na minha festa. As palavras saíram como um grito, mas o tremor na sua voz entregava a fragilidade de sua máscara. O sentimento na sala era de caótico suspense, e eu podia ver o rosto dos convidados mudando de curiosidade para apreensão.
Enquanto o homem apresentava o documento amarelado, eu me aproximei, quase sem perceber. Havia algo mais naquele papel, algo que ela queria ocultar. Beatriz, falei, tentando entender, mas no fundo já sabia que tudo estava prestes a mudar de uma forma que eu não poderia imaginar. Você precisa saber, Clara, disse o homem, com um tom que mesclava raiva e determinação. Essa festa não é apenas uma celebração, é um negócio sujo. As palavras dele cortavam o ar como uma lâmina afiada. E o que você fez para conseguir essa vida foi trair todos nós. Uma onda de choque percorreu a sala. Olhar perplexo passou de rosto em rosto, como se a revelação tivesse um efeito contagioso. A atmosfera estava pegajosa, sufocante. Trair? O que você está dizendo? Beatriz parecia prestes a desmoronar, mas ainda tentava manter seu orgulho. Mãe não é quem você pensa que é, continuou o homem, apontando para ela. Ela não é apenas a mulher doente em um leito de hospital. Ela é parte dessa trama, parte de um jogo que você não controla. Meu coração disparou. O que você quer dizer? Como assim? Os murmúrios da multidão aumentaram, um coro de vozes aterrorizadas, tentando entender a verdade que se desenrolava. E então, uma mulher do meio da multidão levantou a mão, os olhos cheios de lágrimas. Ela também não é a verdadeira mãe de Beatriz. A revelação caiu como uma bomba. Fiquei paralisada, as palavras reverberando em minha mente. O que era isso? Como assim não era a verdadeira mãe? Uma nova onda de murmúrios e suspiros se espalhou pela sala. Beatriz se virou enlouquecida, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Cala a boca! Você não sabe do que está falando. Mas sua voz falhava e seu rosto empalidecia. A mulher, com um olhar desolado, continuou. Eu sou sua verdadeira mãe, Beatriz. Fui forçada a deixá-la. Sua vida inteira foi uma mentira. O tempo pareceu parar. Os convidados ficaram fixos, engraçados e uma expectativa silenciosa. Os olhares se pararam, e Beatriz, com as feições de uma pessoa desmoronando, a cada instante parecia mais perdida. Não, isso não. Pode ser verdade. Seus olhos brilhavam com um misto de desespero e raiva. O colar de esmeralda no chão parecia brilhar ainda mais, como se estivesse piscando, chamando atenção para a verdade devastadora que agora pairava no ar. Uma conexão profunda e um legado oculto estavam prestes a desvendar tudo o que pensávamos saber. E eu, ali, observando tudo, sentia o nó na minha garganta se apertar. Como assim são apenas mentiras? O que mais está escondido? A batalha interna entre querer proteger minha irmã e descobrir a verdade me deixava paralisada. De repente, a música do lado de fora, antes ensurdecedora, agora se calou. Um grito, estrondoso e cortante, ecoou da porta dos fundos. Todos os olhos se voltaram para a origem do som. A porta se abriu com força e um homem entrou, ensanguentado, com um olhar aterrorizado. Ele mal conseguia respirar. Ela voltou. O silêncio se instalou novamente, mas era um silêncio pesado, como se a sala estivesse segurando a respiração. O homem se lançou para a frente, seus olhos fixos em Beatriz, e as palavras que saíram dele foram como um soco no estômago. Ela quer vingança. Aquela mulher, sua verdadeira mãe, está viva e ninguém sabia. A multidão paralisou. O ar escureceu ao meu redor, e a revelação envolveu todos nós como um manto sombrio. Beatriz estava tão estupefata que mal conseguia mover os lábios. Todo o glamour da festa, todas as mentiras estavam se desmoronando. E naquele momento percebi que a verdade que estávamos prestes a descobrir era muito mais complicada e devastadora do que qualquer um de nós poderia imaginar. Ela sabe de tudo. Beatriz está vindo atrás de você. O homem se tornou um emaranhado de gritos e desespero. Eu sabia que esse era apenas o começo. As conexões que pensávamos conhecer estavam sendo desfeitas, como linhas de um tecido rasgado. Com um coração aflito, olhei para minha irmã.
esperando que ela entendesse a gravidade daquela situação. E a única coisa que pensei foi: o que mais vem por aí? O ambiente estava em ebulição. A tensão era palpável. O homem, com um olhar determinado, se aproximou de Beatriz, e o murmúrio da multidão cresceu, como um rugido distante. Ela sabe a verdade. Essas palavras ecoavam na minha mente, tornando-se um mantra que batia com força no meu peito. Beatriz tentou se impor, mas havia um pânico nos olhos dela que não conseguia esconder. Você não pode falar assim na minha festa. As palavras saíram como um grito, mas o tremor na sua voz entregava a fragilidade de sua máscara. O sentimento na sala era de caótico suspense, e eu podia ver o rosto dos convidados mudando de curiosidade para apreensão. Enquanto o homem apresentava o documento amarelado, eu me aproximei, quase sem perceber. Havia algo mais naquele papel, algo que ela queria ocultar. Beatriz, falei, tentando entender, mas no fundo já sabia que tudo estava prestes a mudar de uma forma que eu não poderia imaginar. Você precisa saber, Clara, disse o homem, com um tom que mesclava raiva e determinação. Essa festa não é apenas uma celebração. É um negócio sujo. As palavras dele cortavam o ar como uma lâmina afiada. E o que você fez para conseguir essa vida foi trair todos nós. Uma onda de choque percorreu a sala. Olhares perplexos passaram de rosto em rosto, como se a revelação tivesse um efeito contagioso. A atmosfera estava pegajosa, sufocante. Trair? O que você está dizendo? Beatriz parecia prestes a desmoronar, mas ainda tentava manter seu orgulho. Mãe não é quem você pensa que é, continuou o homem, atontando para ela. Ela não é apenas a mulher doente em um leito de hospital. Ela é parte dessa trama, parte de um jogo que você não controla. Meu coração disparou. O que você quer dizer? Como assim? Os murmúrios da multidão aumentaram, um coro de vozes aterrorizadas, tentando entender a verdade que se desenrolava. Então, uma mulher do meio da multidão levantou a mão, os olhos cheios de lágrimas. Ela também não é a verdadeira mãe de Beatriz. A revelação caiu como uma bomba. Fiquei paralisada, as palavras reverberando em minha mente. O que era isso? Como assim não era a verdadeira mãe? Uma nova onda de murmúrios e suspiros se espalhou pela sala. Beatriz se virou, enlouquecida, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Cala a boca, você não sabe do que está falando. Mas sua voz falhava e seu rosto empalidecia. A mulher, com um olhar desolado, continuou. Eu sou sua verdadeira mãe, Beatriz. Fui forçada a deixá-la. O tempo pareceu parar. Os convidados ficaram fixos, engajados em uma expectativa silenciosa. Os olhares se pararam, e Beatriz, com as feições de uma pessoa desmoronando, a cada instante parecia mais perdida. Não! Isso não pode ser verdade! Seus olhos brilhavam com um misto de desespero e raiva. O colar de esmeralda no chão parecia brilhar ainda mais, como se estivesse piscando, chamando a atenção para a verdade devastadora que agora pairava no ar. Uma conexão profunda e um legado oculto estavam prestes a desvendar tudo o que pensávamos saber. E eu, ali, observando tudo, sentia o nó na minha garganta se apertar. Como assim são apenas mentiras? O que mais está escondido? A batalha interna. Entre querer proteger minha irmã e descobrir a verdade me deixava paralisada. De repente, a música do lado de fora, antes ensurdecedora, agora se calou. Um grito estrondoso e cortante ecoou da porta dos fundos. Todos os olhos se voltaram para a origem do som. A porta se abriu com força e um homem entrou, ensanguentado, com um olhar aterrorizado. Ele mal conseguia respirar. Ela voltou! O silêncio se instalou novamente, mas era um silêncio pesado. Como se a sala estivesse segurando a respiração. O homem se lançou para a frente, seus olhos fixos em Beatriz, e as palavras que saíram dele foram como um soco no estômago. Ela quer vingança. Aquela mulher, sua verdadeira mãe, está viva. E ninguém sabia. A multidão paralisou. O ar escureceu ao meu redor e a revelação envolveu todos nós como um manto sombrio. Beatriz estava tão estupefata
que mal conseguia mover os lábios. Todo o glamour da festa, todas as mentiras, estavam se desmoronando. E naquele momento percebi que a verdade que estávamos prestes a descobrir era muito mais complicada e devastadora do que qualquer um de nós poderia imaginar. Ela sabe de tudo, Beatriz, e está vindo atrás de você. O homem se tornou um emaranhado de gritos e desespero. Meu coração disparou. Beatriz recuou, sua expressão misturando pavor e incredulidade. Como? Como você sabe? O homem recuperou a compostura, mas o medo nos olhos dele era inegável. Ela me encontrou. Eu sou o último que você esperava que viesse falar. A sala começou a escurecer ainda mais enquanto os sussurros se multiplicavam como uma onda. A tensão era tão forte que parecia que o ar estava se comprimindo ao nosso redor. E a multidão, que antes pulsava com a energia da festa, agora estava como uma bomba relógio prestes a explodir. Então, o homem fez uma pausa e a tensão cresceu. Ele olhou diretamente nos olhos de Beatriz e disse: "Você não vai acreditar no que vou te contar. Você é a verdadeira herdeira de um império que sua mãe construiu, mas o preço foi alto demais, e ela se virou contra aqueles que amava. A única coisa que você realmente herdou foi a negra traição e a dor de um significado que você nunca conheceu." Beatriz começou a tremer. "Não, isso não é possível." Um grito rasgou a audiência e, de repente, um barulho como uma explosão ecoou na sala, atirando todos para um lado. Muita gente começou a gritar, enquanto uma figura encapuzada invadia a festa. O rosto se iluminou sob a luz intermitente, e quando a máscara caiu, todos nós estávamos paralisados. Era ela, a mãe que Beatriz acreditava estar morta, a mulher que traria o caos que nunca imaginamos. Os olhares se cruzaram, e o mundo ao nosso redor desabou. O que era uma celebração se transformou em uma cena de filme de terror. No centro do caos, a mulher, com um sorriso sombrio, se voltou para Beatriz. "Oi, filha. Vamos conversar sobre as mentiras que você viveu toda a sua vida." As salas se tornaram um campo de batalha pelo controle da verdade, e eu sabia que nunca mais seríamos os mesmos. E assim, em meio ao grito ensurdecedor, o futuro do nosso mundo virou uma incógnita. O que mais estava por vir? O que viria a seguir? Eu não fazia ideia. O ambiente estava em ebulição. A tensão era palpável. O homem, com um olhar determinado, se aproximou de Beatriz. E o murmúrio da multidão cresceu, como um rugido distante. Ela sabe a verdade." Essas palavras ecoavam na minha mente, tornando-se um mantra que batia com força no meu peito. Beatriz tentou se impor, mas havia um pânico nos olhos dela que não conseguia esconder. "Você não pode falar assim na minha festa." As palavras saíram como um grito, mas o tremor na sua voz entregava a fragilidade de sua máscara. O sentimento na sala era de caótico suspense, e eu podia ver o rosto dos convidados mudando de curiosidade para apreensão. Enquanto o homem apresentava o documento amarelado, eu me aproximei, quase sem perceber. Havia algo mais naquele papel, algo que ela queria ocultar. "Beatriz", falei, tentando entender, mas no fundo já sabia que tudo estava prestes a mudar de uma forma que eu não poderia imaginar. "Você precisa saber, Clara", disse o homem com um tom que mesclava raiva e determinação. "Essa festa não é apenas uma celebração, é um negócio sujo." As palavras dele cortavam o ar como uma lâmina afiada. "E o que você fez para conseguir essa vida? Foi trair todos nós." Uma onda de choque percorreu a sala. Olhares perplexos passaram de rosto em rosto, como se a revelação tivesse um efeito contagioso. A atmosfera estava pegajosa, sufocante. "Trair, o que você está dizendo?" Beatriz parecia prestes a desmoronar. "Mãe não é quem você pensa que é", continuou o homem, apontando para ela. "Ela não é apenas a mulher doente em um leito de hospital. Ela é parte dessa trama, parte de um jogo que você não controla." Meu coração disparou. "O que você quer dizer? Como assim?" A sala parecia encolher à medida que os murmúrios aumentavam. E então, uma mulher do meio da multidão levantou a mão, os olhos cheios de lágrimas. Ela também não é a ela.
verdadeira mãe de Beatriz. A revelação caiu como uma bomba. Fiquei paralisada, as palavras reverberando em minha mente. O que era isso? Como assim não era a verdadeira mãe? Beatriz se virou, enlouquecida, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Cala a boca, você não sabe do que está falando. Mas sua voz falhava e seu rosto empalidecia. A mulher, com um olhar desolado, continuou. Eu sou sua verdadeira mãe, Beatriz. Fui forçada a deixá-la. Sua vida inteira foi uma mentira. O tempo parecia parar. Os convidados ficaram fixos, paralisados pela revelação. E Beatriz, a cada instante, parecia mais perdida. Não, isso não pode ser verdade. Ela olhava entre nós, os olhos cheios de desespero e raiva. Era uma cena de tirar o fôlego. Mas antes que pensamos no que fazer, um grito agudo ecoou da cozinha, cortando a tensão do ar. A porta se abriu com violência e um homem ensanguentado entrou com uma expressão de pavor. Ela voltou. A sala congelou e a figura de Beatriz também. O homem, ofegante, continuou. Você não entende. Aquela mulher, sua verdadeira mãe, quer vingança. Era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo rápido, como se soubesse que algo horrível estava por vir. O olhar de Beatriz se transformou radicalmente. O que você quer dizer? A voz dela tremia. O homem avançou e todos seguraram a respiração. Ela está aqui, Beatriz. E a cada momento que você passa longe dela, ela se fortalece. Ela conhece todos os seus segredos e não irá hesitar em expô-los. A tensão na sala subiu ao nível insuportável. Beatriz ficou pálida e percebi que ali estava o ponto de ruptura que poderia mudar tudo. O brilho de riqueza que antes a cercava se apagou, dando lugar ao medo paralisante. Não, isso é loucura! Beatriz gritava agora sem saber em quem acreditar. Os murmúrios na plateia se transformaram em gritos. E naquele instante, a porta principal se abriu com estrondo. A mulher encapuzada entrou. Suas feições eram visíveis sobre a luz fraca da sala. Era ela, a verdadeira mãe de Beatriz. E estava lá, com um olhar fixo e ameaçador. Oi, filha, disse a mulher, e o tom frio em sua voz ressoou como gelo no coração de todos nós. Vamos conversar sobre o que realmente aconteceu. Sobre seu passado. A vida que pensa conhecer não é nada do que parece ser. O choque ecoou pela sala e a multidão começou a se afastar com medo. Cada um lidava com sua própria confusão. Então, a revelação final. Clara, você precisa saber de uma coisa. Sua mãe e eu somos a mesma pessoa. Meu sangue parou. A cada palavra dela, o chão parecia desmoronar sob meus pés. Não posso acreditar. O que quer que eu achasse que sabia sobre nossa família, agora parecia um castelo de cartas prestes a despencar. Ninguém se movia. Apenas o som do meu próprio desespero ecoava em mim. O que mais estava escondido nas sombras da nossa história? O que significava tudo isso? A única certeza que persistia era que nada seria como antes, e que o caos estava apenas começando. O silêncio na sala pesou como uma lâmina afiada, cortando o ar carregado de tensão. A mulher diante de Beatriz, tão semelhante a ela, mas tão estranha, sorriu de um jeito que gelou meu sangue. Vamos conversar sobre o que realmente aconteceu, sobre seu passado. A vida que você pensa conhecer não é nada do que parece ser. Os olhares se cruzaram como flechas, penetrando na alma de Beatriz. O murmúrio da multidão cresceu, um coro de vozes que se sobrepunham, questionando, assustadas. A festa que era alegre agora se transformava em um funeral, um proscênio de revelações obscuras. O choque nas feições dos convidados era palpável. A verdade estava sendo rasgada do pano da mentira do qual Beatriz se cobria. E ali, naquelas palavras, tudo parecia desmoronar. Mas não havia tempo para respirar. De repente, um estrondo ecoou, ensurdecedor.
A porta da cozinha se abriu com tanta força que quase saiu de suas dobradiças. Um homem aturdido, coberto de marcas de luta, surgiu. Eles estão vindo! Vocês precisam sair agora! O terror em seu olhar era real, visceral. E fez gelar a espinha de todos nós. Apenas um segundo de hesitação e a sala inteira estava em movimento. Sussurros de pânico e gritos de confusão se espalhavam como fogo em palha seca. Minha mente rodava, tentando processar cada pedaço do quebra-cabeça. O homem apontou para Tá, figura da mãe de Beatriz, e a multidão se separou, deixando espaço para a tensão crescer ainda mais. Ela não é quem você pensa que é. Ele olhou nos olhos da mulher, desafiando-a. A verdade é muito mais obscura. A mulher, obstinada, levantou uma sobrancelha. Você não sabe do que está falando, John. O nome caiu como uma pedra, e eu reconheci aquele olhar. Era o mesmo que o dela, o mesmo que eu havia visto em sonhos. O mundo ao nosso redor parecia estar se desintegrando. Como você pode saber disso? Beatriz gaguejou. Suas mãos tremiam. A verdade a estava engolindo, e ela só então percebeu os laços que a mantinham na escuridão. Você não pode ser minha mãe. Essa última declaração ecoou na multidão. E o clima estava absolutamente elétrico. Sua verdadeira mãe, ela me mandou para te trazer de volta, John disse com a voz embargada. Você pertence a um mundo que não conhece, e a cada dia que passa aqui, a escuridão cresce. Estão vindo atrás de você. Aqua se agitou em minha mente. O que havia sido apenas uma festa, repleta de brilho e vida, agora mostrava sua face sombria, como uma máscara que caía. Beatriz piscava, absorvendo tudo com um olhar perdido. O que você quer dizer com isso? Como eu posso voltar? O desespero era visível. Eu queria abraçá-la, fazê-la sentir que ainda havia esperança. Mas a verdade cruel estava colada às suas costas. Então, em um movimento repentino, a mulher encapuzada desceu do palco, seu olhar fixo na multidão. Porque você é a chave. Seria fácil trazer você de volta à força. A expressão dela era ameaçadora, e eu percebi que o medo que dominava o ambiente estava prestes a explodir em violência. Mas antes que alguém pudesse reagir, outro grito irrompeu da porta dos fundos. Uma jovem, ensanguentada e arrastada por alguém, foi puxada para dentro. O fez com uma força que fez os músculos da multidão se contraírem, os olhares se fixando na nova chegada. As palavras saíram de sua boca como um sopro. Ela, a verdadeira mãe, quer mais que você, Beatriz. Ela não vai parar até conseguir o que quer. O ar estava tenso, como um arco prestes a quebrar. O choque deletério da nova realidade. Tombou a sala. Todos nós éramos prisioneiros de um enigma. E a revelação da verdadeira essência de Beatriz não era apenas um segredo, mas uma maldição interligada com o destino de muitos. O que estava escondido nas sombras, e para que o mundo fora montado ao nosso redor, a única certeza agora era que a dor estava prestes a se intensificar, e que a festa, antes cheia de alegria, transformara-se em um campo de batalha da verdade, com consequências inimagináveis. E enquanto o caos se desenrolava, percebi que as coisas estavam apenas começando. O verdadeiro jogo revelava suas cartas, e ninguém sabia ao certo qual seria o preço a se pagar por cada revelação. O silêncio na sala pesou como uma lâmina afiada, cortando o ar. Carregado de tensão, a mulher diante de Beatriz, tão semelhante a ela, mas tão estranha, sorriu de um jeito que gelou o meu sangue. Vamos conversar sobre o que realmente aconteceu, sobre seu passado. A vida que você pensa conhecer não é nada do que parece ser. Os olhares se cruzaram como flechas, penetrando na alma de Beatriz. O murmúrio da multidão cresceu, um coro de vozes que se sobrepunham, questionando, assustadas. A festa que era alegre agora se transformava em um funeral, um proscênio de revelações obscuras. O choque nas feições dos convidados era palpável. A verdade estava sendo rasgada do pano da mentira do qual Beatriz se cobria. E ali, naquelas palavras, tudo parecia desmoronar.
mas não havia tempo para respirar. De repente, um estrondo ecoou ensurdecedor. A porta da cozinha se abriu com tanta força que quase saiu de suas dobradiças. Um homem aturdido, coberto de marcas de luta, surgiu. Eles estão vindo. Vocês precisam sair agora! O terror em seu olhar era real, visceral e fez gelar a espinha de todos nós. Apenas um segundo de hesitação e a sala inteira estava em movimento. Sussurros de pânico e gritos de confusão se espalhavam como fogo em palha seca. Minha mente rodava, tentando processar cada pedaço do quebra-cabeça. O homem apontou para a figura da mãe de Beatriz, e a multidão se separou, deixando espaço para a tensão crescer ainda mais. Ela não é quem você pensa que é. Ele olhou nos olhos da mulher, desafiando-a. A verdade é muito mais obscura. A mulher obstinada levantou uma sobrancelha. Você não sabe do que está falando, John. O nome caiu como uma pedra, e eu reconheci aquele olhar. Era o mesmo que o dela, o mesmo que eu havia visto em sonhos. O mundo ao nosso redor parecia estar se desintegrando. Como você pode saber disso? Beatriz gaguejou. Suas mãos tremiam. A verdade a estava engolindo, e ela só então percebeu os laços que a mantinham na escuridão. Então, em um movimento repentino, a mulher encapuzada desceu do palco, seu olhar fixo na multidão. Porque você é a chave. Seria fácil trazer você de volta à força. A expressão dela era ameaçadora, e eu percebi que o medo que dominava o ambiente estava prestes a explodir em violência. Mas antes que alguém pudesse reagir, outro grito irrompeu da porta dos fundos. Uma jovem, ensanguentada e arrastada por alguém, foi puxada para dentro. O fez com uma força que fez os músculos da multidão se contraírem, os olhares se fixando na nova chegada. As palavras saíram de sua boca como um sopro. Ela, a verdadeira mãe, quer mais que você, Beatriz. Ela não vai parar até conseguir o que quer. O ar estava tenso, como um arco prestes a quebrar. O choque deletério da nova realidade tombou a sala. Todos nós éramos prisioneiros de um enigma. E a revelação da verdadeira essência de Beatriz não era apenas um segredo, mas uma maldição interligada com o destino de muitos. O que estava escondido nas sombras e para que o mundo fora montado ao nosso redor. A única certeza agora era que a dor estava prestes a se intensificar. E que a festa, antes cheia de alegria, transformara-se em campo de batalha da verdade com consequências inimagináveis. E enquanto o caos se desenrolava, percebi que as coisas estavam apenas começando. O verdadeiro jogo revelava suas cartas, e ninguém sabia ao certo qual seria o preço a se pagar por cada revelação. Em meio a tudo isso, uma figura familiar e inesperada surgiu. Uma pessoa que tinha sido dada como desaparecida. Alguém que mudaria tudo novamente. Meu coração disparou. Eu a conhecia. A conexão que poderia derrubar ou unir nossa família. Era isso que ela queria. Ver tudo ruir. O pânico tomou conta da sala. O homem, John, havia revelado um ponto crucial, e com isso, a verdade começou a escorregar entre os dedos de Beatriz. O olhar dela se voltou para a mulher que estava diante de nós, confundindo-se em uma mistura de raiva e medo. Você não pode ser minha mãe, gritou. A voz dela ecoou, cheia de incredulidade. As palavras da mulher estavam pesadas, carregadas de um passado escondido. A vida que você pensou que tinha era uma ilusão, Beatriz. Você é parte de algo muito maior e mais sombrio. Aquela frase pairou no ar, como um espectro, criando uma atmosfera de tensão ensurdecedora. Beatriz estava à beira do abismo, e todos nós assistíamos sem conseguir fazer nada. As pessoas na sala, que antes só se preocupavam com a festa, agora se tornaram espectadores de um espetáculo trágico. Olhares confusos, expressões de choque. Era como se tivéssemos sido arrastados para a cena de um pesadelo, mas a verdade era inegável. As revelações pulsavam como uma batida de tambor. Calem-se, tudo isso é uma loucura! Beatriz implorou.
mas sua voz estava ficando fraca. O desespero tomava seu lugar. Ela estava perdendo o controle. A tensão aumentou. O murmúrio se transformou em gritos. E os rostos corriam de espanto para a dúvida, buscando respostas que ninguém mais tinha. Se você não voltar para casa, não haverá paz. John insistiu, sua voz cortando através do caos. Eles estão vindo. A menção de eles fez minha pele arrepiar. A verdade estava ficando dolorosa, quase insuportável. De repente, a figura da mulher encapuzada se adiantou, suas feições se tornando nítidas sob as luzes dançantes da festa. Chega de mentiras, Beatriz. Você precisa saber o que realmente aconteceu com sua família. E a única maneira de fazer isso é me seguindo. O espaço estava carregado de energia, como se pudéssemos sentir o peso de cada palavra. E por um instante, a sala silenciosamente examinou a expressão de Beatriz, que vacilava entre a chance de reverter seu destino e a queda definitiva em um abismo sem fundo. Eu vi a batalha lutando lá dentro dela, e cada segundo me fazia sentir o nó na garganta apertar mais forte. Você não pode deixar que ela controle sua vida. Tudo o que ela quer é te usar. Eu gritei, mas minhas palavras pareciam insignificantes diante do caos. Corações estavam acelerando. Esperanças estavam escorregando entre os dedos. Cada um de nós estava prestes a perder alguém. E, do fundo da sala, uma voz familiar gritou: Beatriz, você é mais forte do que isso. Era Clara, a verdadeira mãe de Beatriz. A sala caiu em um silêncio inquietante. O olhar de Beatriz se suavizou. Mãe, era um sussurro, mas continha todas as perguntas que ela não sabia que tinha. No momento seguinte, em um gesto impulsivo, Beatriz avançou, não mais como a garota perdida, mas como uma guerreira. Dizê-lo agora, me conte tudo, ela exigiu, sua bravura iluminando a escuridão. A mulher encapuzada hesitou, e então tudo mudou. O poder do passado se desdobrava diante de nós. As sombras têm seus segredos, mas você é a chave, Beatriz. Só você pode consertar o que foi quebrado. As palavras ressoaram no ar enquanto a tensão começava a se dissipar, como uma neblina que se levanta ao amanhecer. Beatriz estendeu a mão, decidida a confrontar seus medos, e John, ao lado, observava. A esperança resplandecia em seus olhos. O que viria a seguir? Não sabíamos. Mas juntos, éramos mais fortes. A verdadeira batalha estava apenas começando. No fundo, todos sabíamos que o que quer que estivesse à espreita precisava ser enfrentado. Estávamos prontos. Ao seguirmos adiante, com os corações pulsando e a determinação fervente, nosso caminho estava cheio de mistérios e desafios. Mas uma coisa estava clara: a verdade poderia ser dolorosa. Mas era a única esperança que tínhamos. E enquanto a noite se encerra, com a incerteza pendendo no ar, tudo o que eu pude pensar foi: e agora? O que mais ia surgir das sombras? Ei, antes de sairmos desse clima intenso, não esqueça de se inscrever imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para ajudar o nosso algoritmo. Isso é super importante. Queremos saber tudo sobre suas reações. Inunde a seção de comentários com suas ideias e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.